sobre purificação. Quem precisa, além de mim aqui nesta manhã, ser purificado pelo Senhor, queridos? Aleluia! Todos nós precisamos de purificação. Então vamos estar orando para que Deus prepare o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, ó Pai. Senhor, queremos que o Senhor venha nos purificar nesta manhã, purificar os nossos corações. Queremos, ó Pai, nos apresentar diante de Ti em santidade, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, queremos ver a Tua glória, queremos viver as Tuas promessas, queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou e sonhou para nós vivermos nesse ano de 2020. E precisamos, ó Pai, do Teu fogo santo para queimar todas as impurezas de dentro de nós. Que o Senhor tire toda a sujeira, Senhor. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, ó Pai. Como louvamos aqui nesta manhã, queremos navegar nas águas profundas do oceano do Teu Espírito, Senhor. Fala conosco nesta manhã, através da Tua santa palavra que é viva e poderosa, a Tua palavra que nos traz santificação, nos traz purificação, a Tua palavra, Senhor, que nos traz fé e esperança, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, comece, meu Pai, falando com a minha vida e agindo na minha vida, Senhor. Que nós venhamos viver esta palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Se você concorda, diga amém, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu pedi uns textos aí, você vai me ajudar? Amém. Queridos, a Bíblia diz, já pode colocar no livro de Marcos. Vamos ler aqui no telão da igreja, se você quiser ler na sua Bíblia. Nós vamos ler Marcos capítulo 7, do 20 ao 23. Nessa versão, diz assim: E disse mais: O que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Verso 23. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Amém, queridos? Esse texto, tudo que nós lemos aqui, a Bíblia diz que essas coisas que nos contaminam, não é o que comemos e o que bebemos, mas o que sai do coração. O que sai do coração, tudo isso que nós lemos e mais algumas coisas que eu vou falar. Porque a Bíblia diz, querido, que a boca fala do que o coração está cheio, sim ou não? Então, dependendo do que a pessoa fala, você consegue ver como está o interior daquela pessoa. Se a pessoa fala muitas palavras torpes, palavrões, então você sabe que no coração dela está cheio dessas coisas. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia também fala que o sábio de coração, ele é inteligente. Está lá no livro de Provérbios. O quem é sábio de coração, ele fala com equilíbrio. E assim como ele fala com equilíbrio, ele tem poder para convencer outras pessoas. O sábio de coração. Nós cantamos aqui vários louvores
que fala de coração. A Bíblia aqui no livro de Marcos está falando que o que contamina o homem, as maldades saem de dentro do coração. Mas o que é o coração? Porque a Bíblia fala muito de coração. Nós louvamos muito sobre coração. Coração, queridos, não é o órgão físico que bombeia o sangue para o corpo. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala de coração, né? Porque às vezes a gente fala, então é o coração e você já lembra do teu coração. Põe a mão no teu peito aí, irmão. Como é que está batendo o seu coração? Está batendo? Aleluia. Está batendo, então tá bom. Está com vida aí, né? Mas não é esse coração. Não é o coraçãozinho, às vezes a gente faz assim, né? Como é que a gente faz? Às vezes eu falo para os meus filhos assim, eu te amo. E a gente faz assim, né? Mas não é esse coração. Quando falamos em coração, você tem que entender que nós estamos falando de 3 coisas. De vontades, desejos e emoções. Então, tudo que eu falar aqui nessa manhã sobre o coração, não é o órgão. São as suas vontades, os nossos desejos e as nossas emoções. Então, veja bem, querido. Eu poderia acrescentar aqui nesse livro de Marcos que nós lemos, mais 3 coisas. Sobre prostituição, falso testemunho e blasfêmia. Essas coisas que saem do nosso interior, das nossas vontades, dos nossos desejos e das nossas emoções, é o que nos contamina. É o que contamina um homem e uma mulher. Então, quando a gente peca, você teve que entender que você tem que pedir perdão para Deus e falar assim, Deus, me perdoa porque eu tive o desejo de pecar. Me perdoa porque eu tive vontade de pecar, Senhor. E nós temos que confessar os nossos pecados, nós precisamos nos limpar, querido. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos santificar. A Bíblia diz o quê? Sem santidade ninguém verá a Deus. Né? Nós estamos debaixo da palavra profética, ano das grandes coisas. A pastora Nazaré buscou com o ministério de intercessão. Esses dias Deus tem confirmado. É o ano das grandes coisas, é um ano de restituição. Mas se nós não nos santificarmos, nós não veremos a glória de Deus sobre nós. Nós precisamos nos purificar, querido. E todos nós aqui, e quem nos acompanha pela internet, tem sujeira, tem poeira, a começar de mim. Todos nós precisamos nos purificar. A Bíblia diz o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Amém? O que é se santificar? Santificação é a separação espiritual do crente, irmão. Se santificar é se separar do pecado, das coisas deste mundo. O pecado, ele nos separa de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos mudar, gente. A gente precisa se transformar. Romanos 12:2 diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Você tem que entender que nós estamos no sistema do mundo. Amém? O sistema do mundo, ele é corrupto, ele é sujo, ele é mau. Nós estamos nesse sistema do mundo. Então a Bíblia diz assim, para nós não nos conformarmos com este mundo. Mas antes, fazer o quê? Nos transformar. Através do quê? Da renovação da nossa mente. Para que a gente venha entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesse ano? É restituição, é ano das grandes coisas, é restauração, mas principalmente santificação, purificação, arrependimento. Amém, queridos? Vocês estão entendendo nesta manhã o que Deus está falando conosco? Que nós precisamos nos purificar do sistema desse mundo. Nós somos atacados todos os dias. Irmãos, todos os dias nós somos atacados.
por pessoas, por situações, por demônios, pelo inferno, pelo diabo. Eles querem nos contaminar com o quê? Com o sistema desse mundo, que já está contaminado. Quantas coisas que a gente vê nesse mundo, tudo que nós lemos aqui em Marcos, é o mundo, é o sistema do mundo. Hoje a gente pode acrescentar o quê no sistema do mundo? Que quer nos atacar? Os vícios, as mentiras, as corrupções, levar vantagem, prejudicando pessoas. Não é assim que o mundo funciona, gente? Quem trabalha em empresa, você sabe que é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo prejudicar o outro. O que é o sistema do mundo? São as invejas, são as cobiças, as fofocas, o espírito de sedução, de encantamento, a idolatria. Tem gente que idolatra time de futebol, tem gente que idolatra artista, tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra a casa, tem gente que idolatra, o que é idolatria? Tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus. Tudo isso é uma idolatria. Temos as brigas, as violências deste mundo, os assassinatos, ódio, guerras, roubos, falar mal dos outros. Tudo isso é sistema do mundo, querido. A falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, essas coisas contaminam a gente. Nós precisamos nos purificar, queridos, de todas essas coisas. A Bíblia fala no livro de Gálatas, coisas que nós precisamos nos purificar, que está na nossa carne. Coloca para mim, amor, por favor, Gálatas 5, do 19 ao 26. Gente, olha quanta coisa que a gente está denunciando e falando. Amém? Não esqueça, você está no sistema do mundo. E nós precisamos nos limpar dessas coisas. Nós precisamos nos purificar dessas coisas. Olha quantas outras coisas aqui. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Você vai falar, pastor, mas eu não sou feiticeiro. Daqui a pouco eu vou te falar qual o pecado que Deus compara à feitiçaria. E você vai descobrir que tem muito feiticeiro dentro da igreja evangélica. Feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Gente, olha como isso é sério. Nós temos falado aqui nesses dias, venha o teu reino. Nós temos falado, Senhor, queremos buscar o teu reino. Mas quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, querido. Vamos lá. Entretanto, agora o contrário, amém? Agora vamos ver aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos purifica. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Vamos continuar lendo até o 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Lembra que eu falei que o coração é o quê? Vontade, desejo e emoções. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, irmão. Você viu, aqui de manhã, agora, eu falei mais ou menos umas 30 coisas que nos contaminam. 30 situações que nós precisamos nos purificar.
Olha quanta coisa, gente, que o sistema do mundo traz sobre a minha vida e a tua vida. Quando eu falei de feitiçaria, você fala, pastor, eu não sou feiticeiro, nunca fui, ou já fui e não sou mais. Vamos lá. A Bíblia fala de um pecado chamado rebelião. O que é rebelião? Rebelião é todas as vezes que você não se submete às autoridades que Deus constituiu. Porque a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, por exemplo, o pai vai trabalhar, a mãe fica com os filhos em casa. Os filhos que não respeitam a autoridade da mãe estão praticando rebelião. Porque a mãe é autoridade sobre os filhos, amém? Ok, gente? Vocês estão comigo? Ok. O marido chega do trabalho e está em casa. Quem é o sacerdote da família? O marido. É o cabeça. Quando os filhos e a esposa não se submetem à autoridade do marido, estão praticando o quê? Rebelião. Quando lá no seu trabalho, quem é a tua autoridade? É o teu chefe, o teu diretor, o teu gerente. Quando você não se submete à autoridade, que é o teu chefe, você está praticando rebelião. Quantos estão entendendo? Isso em qualquer âmbito. Quando nós não obedecemos à polícia, às leis, os governadores, prefeitos e presidente, nós estamos praticando rebelião, porque eles são autoridades constituídas por Deus. Aqui na igreja, quem é a autoridade? Jesus. E depois, não vou legislar em causa própria, pastor, todas as vezes, querido, que você não se submete a uma direção pastoral, você está praticando rebelião. Cada ministério tem o seu líder. Cada ministério tem o responsável por aquele ministério que Deus levantou. Se você não respeita o teu líder, você não se submete ao teu líder, você está agindo com rebelião. E agora, o que tem a ver com feitiçaria? Tudo isso que eu estou falando. A Bíblia diz que todo pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. O pecado de rebelião é tão sério que a Bíblia equivale ele a pecado de feitiçaria, irmão. Quem está entendendo, diga amém, querido. Vocês estão tão quietinhos hoje. É o frio? Aqui tem umas palavras que não é do nosso dia a dia. Então, muitas palavras nós entendemos. Mas, por exemplo, quando fala em porfias, é uma palavra que a gente não usa dia a dia. Porfias são discussões, são disputas, são contendas, insistir em teimar, ciúmes, iras, discórdia, brigas, competição. Nós lemos uma outra palavra aqui chamada emolação. O que é emolação? Não é uma palavra que a gente usa constantemente, mas emolação é polêmica, é teimosia, é criar rivalidade. Todas essas coisas são obras da carne. Todas essas coisas nos contaminam. E nós precisamos nos purificar dessas coisas, meus amados. Porque a purificação nos levará ao fruto do Espírito. Quando você se purifica, automaticamente você está indo para o fruto do Espírito, que é aquilo que tem que prevalecer sobre nós. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele tem que aflorar na nossa vida. Então, quando isso acontece, você vai ter amor, alegria, paz, paciência, longanimidade. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo. Não é se explodir fácil, não é ter pavio curto, benignidade, ser uma pessoa amável, queridos.
bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão é ser ensinável. Moisés era manso, Jesus era manso. Toda pessoa que tem dificuldade de ser ensinada, ela está faltando o fruto da mansidão. Porque a soberba, o orgulho, não deixa a pessoa ser ensinada. E você quer ensinar a pessoa contesta, não concorda. Você fala uma, ela fala duas, você fala três, fala quatro. Até ela fala, faz do teu jeito mesmo. Ela não aceita. Porque falta mansidão. E o último fruto é o domínio próprio, gente. Domínio próprio. Sabe quando você grita? Não precisa levantar a mão. O que está faltando? Domínio próprio. Quando você explode, o que está faltando? Domínio próprio. Posso ouvir um glória a Deus, querido? Dessas coisas nós precisamos nos purificar. Talvez hoje você gostaria de ouvir uma palavra que Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro. Mas talvez hoje o que mais nós precisamos ouvir é sobre purificação. Porque não adianta nada Deus te dar casa, carro e coisas materiais e você se perder. E você não se purificar, querido. As grandes coisas são as espirituais primeiro, amém? Aleluia. Agora, vamos lá. A Bíblia diz assim no livro de 1 João. Meus filhinhos, uma coisa eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz, ele é a propiciação de todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que o sangue que ele derramou na cruz me limpa e te limpa de todo o pecado. Então nós temos que, primeira coisa, reconhecer que nós pecamos. Reconhecer que a gente teve vontade de pecar, teve desejo de pecar. Nós precisamos reconhecer e precisamos confessar o nosso pecado, gente. A purificação, ela começa no reconhecimento e na confissão. Nós temos que confessar os nossos pecados. E depois disso, você vai sentir o perdão de Cristo, baseado em 1 João, que eu acabei de falar. Você não precisa mais aceitar as acusações e condenação do diabo. Porque quando você reconhece, quando você confessa, Deus te perdoa, dos seus pecados ele não se lembra mais. A Bíblia diz que ele joga nas profundezas do mar, para fora do arraial. E quando o diabo vier te lembrar, lembra o que você fez no verão passado? Você vai falar, Satanás, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E nenhuma condenação a mais, Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não andam mais segundo a carne, mas sim no Espírito. Nós estamos numa nova vida, debaixo da graça. A Bíblia diz o quê? Andeis no Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, quando que nós precisamos nos purificar? Nós precisamos nos limpar todos os dias. Porque você tem que entender que no sistema do mundo, você está no mundo todos os dias. Então, todos os dias nós temos que nos purificar. Nós temos que tirar a sujeira que está dentro de nós. A purificação é um processo diário, irmão. A começar pela minha vida. Todos os dias nós pecamos. Então, todos os dias você tem que se limpar. Por exemplo, quando que termina o dia? Meia-noite, amém? Ontem, meia-noite, acabou o sábado e começou o domingo, sim ou não? Ok. Se você puder, à meia-noite, você precisa se limpar do dia. Ontem, à meia-noite, eu estava lá, Senhor, me limpa desse dia de sábado. Me purifica desse dia de sábado que eu passei. Porque eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo.
E você se limpa do dia de sábado. E você começa o domingo puro, purificado. Quantos entendem, queridos? Aí vai chegar hoje à noite, você teve um dia, conversou com pessoas, fez coisa, deixou de fazer coisa. Vai chegar à noite, Senhor, me purifica desse dia de domingo, no que eu errei, no que eu pequei, no que eu fiz que não te agradou, não te alegrou. Perdoa porque eu pensei isso, tive raiva daquele irmão, não gostei do que ele falou, falei mal dele. E você precisa se limpar diariamente, todos os dias, querido. Senhor, me perdoa porque eu falei um palavrão. Ninguém viu, mas Deus viu, querido. Senhor, perdoa porque eu tratei mal meu marido no dia de hoje. Eu tratei mal a minha esposa, Senhor. Me perdoa, me limpa, me purifica, queridos. Porque os casais brigam, discutem e vão dormir como se tivesse tudo bem. Não está. Precisa se limpar, precisa se purificar. Senhor, perdoa porque eu provoquei a ira dos meus filhos. A Bíblia diz, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. E às vezes você não honrou seu pai. Senhor, me perdoa porque hoje eu não honrei meu pai, não honrei minha mãe como deveria ter honrado. A gente precisa se limpando, gente. Quantos estão entendendo? A gente precisa se limpar diariamente. Senhor, me perdoa porque nesse dia de sábado eu não ajudei quem merecia ser ajudado. Me perdoa porque eu fui insensato naquela situação. Me perdoa porque eu fui imprudente, Senhor, naquela situação. Senhor, me perdoa porque eu não me esforcei nesse dia como deveria ter me esforçado. Fiquei com preguiça, fiquei na zona de conforto. Me perdoa, Senhor. E você vai se limpando, querido. A Bíblia diz que quando Josué está se apresentando diante do anjo do Senhor, Satanás vem junto e começa a acusar Josué dos pecados, dos erros, das falhas de Josué. Então, o anjo do Senhor tira as vestes sujas de Josué e coloca vestes limpas, vestes novas. E a Bíblia diz que ele coloca um turbante novo e limpo na cabeça de Josué. Queridos, durante um dia, quantas coisas ruins passam pela nossa mente, quantos pensamentos ruins. Nós precisamos nos purificar todo dia. Você tem que entender, você não é um pecador, mas você é um santo lutando contra o pecado, amém? E você tem que entender uma coisa, querido, se você errou, se você pecou, o diabo vai te acusar, mas você tem que entender algo, o teu erro, o teu pecado não é maior do que o plano e propósito que Deus tem na sua vida. O teu pecado não pode impedir você de continuar adorando a Deus. É assim, Senhor, eu pequei, eu caí de novo, eu errei, mas eu vou continuar te buscando, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar lutando contra essas coisas. Nunca desista, querido. Isso é um processo diário. Hoje, antes de você dormir, irmão, se você vai dormir antes da meia-noite, 9, 10 horas, faça isso. Senhor, me perdoa dos pecados que eu cometi no dia de hoje, porque entende, irmão, nós estamos no sistema do mundo, amém? Não tem como ficar 24 horas aqui dentro da igreja. Daqui a pouco acaba o culto, você vai para casa, vai ver pessoas, vai ouvir coisas que vão te trazer sentimentos que te fazem pecar. Quantas notícias que a gente ouve dos nossos políticos, que a gente fica com raiva, com ódio, fica, porque, e se você não vigiar o teu coração, você vai acabar deixando entrar sentimento no seu coração. Porque você fala, meu Deus, como que pode fazer isso? Numa pandemia, o cara está roubando, tem vidas morrendo, e esse cara está roubando na cara dura, todo mundo está vendo, ninguém faz nada. E sai uma revolta. E tem que vigiar o coração, querido. Porque daqui a pouco você está orando para o cara morrer, você está orando para o cara acontecer um monte de coisa ruim para ele. A gente tem que vigiar o nosso coração. A gente tem que se lavar, querido. Se lavar. Por exemplo, lembra quando Jesus foi crucificado, Pilatos fez o quê?
que ele fez com as mãos? Lavou as mãos. O que quer dizer lavar as mãos? Eu não tenho nada com isso. Pilatos falou, não tenho nada com isso. Querem crucificar ele, pode crucificar. Lavou as mãos. A gente tem que lavar as nossas mãos. A gente não pode compactuar com coisas erradas. E você não deve se comparar com aquele que está fazendo coisa errada e está prosperando. Se lava, não tenho nada a ver com isso. No nosso contexto aqui como igreja, como pastor, queridos. A gente tem 5 anos de igreja. Às vezes a gente vê outras igrejas fazendo coisas erradas e crescendo. Às vezes você sabe que aquele pastor está em pecado, só que ele está crescendo. O ministério dele está crescendo. E nós não podemos falar, Senhor, não tenho nada a ver com isso. Nós somos da igreja de Cristo, eu vou orar por ele, para que o Senhor tenha misericórdia. Mas não fica se comparando, irmão. Né? No nosso contexto, a gente sabe de tanta coisa. Fala, Deus, como que ele está crescendo? Será que as pessoas não sabem como é a vida daquele pastor? Como é que aquelas pessoas vão naquela igreja? Esse pastor está com a vida fora do altar. Mas, irmão, a gente tem que se lavar. Senhor, eu não tenho nada com isso. Eu não vou me contaminar com eles. Não é porque eles fazem que eu vou fazer também. Não. Nós vamos continuar nos purificando e orando pelos nossos irmãos, para que Deus tenha misericórdia, para que eles se arrependam, que as pessoas não sejam enganadas. Nós temos que orar por eles, queridos. A Bíblia diz, hoje nós estamos falando de purificação, amém? Quando o Senhor apareceu para Isaías, Isaías disse assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e eu estou vendo o Santo do Santo. E a Bíblia diz que quando Isaías se arrepende, reconhece que ele é um homem de lábios impuros, que ele habita no meio de um povo de lábios impuros, ele está reconhecendo o pecado dele, ele está confessando o pecado dele. Então a Bíblia diz que um anjo, ele pega uma brasa do altar e coloca nos lábios de Isaías e diz, o teu pecado foi purificado. Irmão, irmã, toda a viração do dia, quando você se arrepender, reconhecer, clamar o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, Deus vai purificar o teu pecado e você vai amanhecer um novo dia, santo, sem pecado, porque Deus te purificou. Nessa noite Deus está nos mandando uma palavra de purificação. No livro de Ezequiel diz assim, no dia que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que as suas cidades sejam habitadas e sejam edificadas, os lugares devastados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a purificação, ela traz a restauração. A purificação traz a reconciliação. Purificação nos traz a restituição e as grandes coisas do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia! Josué, capítulo 3, verso 5 diz o quê? Santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes das maravilhas tem a santificação, antes da restituição tem a purificação, antes das grandes coisas, irmão, tem que ter a santificação. Santificai-vos, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tiago diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Lembrando, irmão, coração o que é? Vontade, desejos e emoções. Essas coisas que nós temos que nos limpar. E vou encerrar com o rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi era um adorador. O rei Davi foi o rei que mais prosperou em Israel.
Deus escolheu Davi lá no pasto. Desde a adolescência, o Espírito estava sobre Davi. A Bíblia diz que quando Davi tocava, os demônios que estavam em Saul saíam, porque Davi tinha unção, Davi tinha o Espírito Santo, Davi era um adorador, Davi era um guerreiro, um homem abençoado, aonde ele colocava os pés e as mãos dele, Deus dava as terras para ele, porque Davi era de Deus. Só que a Bíblia diz que Davi, ele pecou, ele cometeu um assassinato, e ele cometeu um adultério, irmão. E a Bíblia é tão interessante que ela não esconde os pecados dos homens e mulheres de Deus. E a Bíblia diz que Davi, quando chega lá no Salmo 51, quando Deus levanta o profeta Natã para repreender Davi, ele se arrepende verdadeiramente. Davi, ele não teve remorso. O que é remorso? Remorso é aquilo que você pede perdão e continua fazendo. Pede perdão e continua fazendo. Você não tem um arrependimento com fruto de arrependimento. Davi, ele sim, teve o adultério, sim, mas só foi uma vez. Davi não continuou adulterando, porque ele se arrependeu verdadeiramente. E quando chega no Salmo 51, você vai ver que Davi, ele confessa o seu pecado, verdadeiramente ele suplica o perdão de Deus, mas com toda a sinceridade do coração dele, nas suas vontades, nos seus desejos, das suas emoções. E Davi, lá no Salmo 51, ele começa assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, querido. Quando a gente erra, Senhor, tem misericórdia. Eu errei, eu pequei, eu tive vontade de pecar. Me perdoa segundo a tua misericórdia, Senhor. Segundo a tua bondade, segundo a tua benignidade. Me perdoa, Senhor. E Davi continua falando: Senhor, apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados, apaga os meus erros. E ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade, lava-me, purifica-me completamente do meu pecado. Ele fala: Senhor, me purifica. É isso, gente, que nós estamos pregando nessa noite: purificação. É o que nós precisamos fazer, o que Davi fez. Ele diz assim: Senhor, contra ti eu pequei. Senhor, eu fiz aos teus olhos o que é mal. Oh, glória, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Pensei que era o anjo, até arrepiou aqui, irmão. Glória a Deus. Essa voz de taquara rachada é minha? Jesus poderoso. Tomar até uma aguinha agora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Então ele reconhece o pecado, ele confessa o pecado, ele clama a misericórdia do Senhor, ele pede purificação. E agora é interessante, irmão, que como ele vai pedir que Deus renove nele um espírito reto. Estamos falando de um adorador. Estamos falando de um homem de Deus, que Deus era com ele. Ele está falando: Senhor, me renova um espírito reto, me purifica com ensopo, está lá na Bíblia. Hoje nós falamos: Senhor, nos purifica com o sangue de Jesus Cristo, amém? O sangue de Jesus que nos lava, irmão, que tira toda a imundície, todo o pecado. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Davi fala assim: Senhor, se o Senhor me purificar, eu vou ficar puro. Senhor, lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Davi entende o perdão de Deus. Davi entende, irmão, que ele precisa se purificar. Ele se sujou, nós nos sujamos. Quando a gente se purifica, a gente fica mais branco do que a neve. E é interessante quando Davi fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Nós sabemos que não é o coração que bombeia sangue. O que Davi está falando? Senhor, cria em mim minhas vontades, meus desejos, minhas emoções puras diante do Senhor. Que eu não tenha mais vontade de pecar, que eu não tenha desejo de pecar, que eu tenha tristeza quando eu pecar. Irmão, quando a gente peca, o Espírito Santo, não é que ele vai sair de você, mas o Espírito Santo vai se entristecer. E você fica triste, sabe por quê?
Porque o Espírito Santo que habita em você, ele ficou triste. Ele mora dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Davi diz assim: Senhor, renove em mim um espírito reto e não me lances fora da tua presença, Senhor. Olha só o arrependimento de Davi, irmão. Ele está falando: Senhor, por favor, não me tires da tua presença. E depois ele termina assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que o rei Davi está orando assim, irmão? Um rei de palácio, de riqueza, um rei que tinha tudo. Por que ele não pediu para não tirar o palácio, as riquezas, as terras dele? Por que ele pediu: Senhor, eu te peço, não retires de mim o teu Espírito Santo? Né? Se a gente peca, a gente fala: Senhor, não deixa eu perder a casa, não deixa eu perder o carro. Não. Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi aqui não está preocupado com as riquezas dele. Davi aqui não está preocupado com o palácio. Davi aqui não está preocupado com a coroa de rei. Davi não está preocupado com as conquistas, títulos e glória que ele tinha. Davi, ele está preocupado com a presença do Espírito Santo na vida dele. Sabe por quê, queridos? Porque Davi entendeu que ele podia viver sem riqueza, sem palácio e sem coroa, mas ele não podia viver sem o Espírito Santo. Que você saiba nesta manhã, sem o Espírito Santo nós morremos, nós perecemos, nós vegetamos. Ele é tudo na nossa vida. E quando você o entristecer, se purifica, se limpa, todos os dias, irmão. Você vai ver que você vai começar a orar, e você vai falar: meu Deus, eu fiquei tanto assim hoje, parecia que eu não tinha feito nada. Mas você vai ver como você tratou a pessoa que você ama. Senhor, perdoa porque hoje eu não orei, hoje eu não li a sua palavra. Tantas coisas a gente precisa se purificar no final de um dia, amém? Amém, gente? Vamos se levantar para a gente estar orando em nome de Jesus. O que mais você precisa nesta manhã, querido? Pastor, eu estou precisando de um carro novo. Pastor, eu estou precisando de uma casa. Pastor, eu quero uma chácara. Eu quero um apartamento na praia, Deus. Senhor, estou precisando de uma provisão financeira. Eu quero te falar nesta manhã, talvez nesta manhã, o que a gente mais precisa é de um renovo, queridos. De um renovo. Precisamos ser renovados. Amém? Enquanto a pastora prepara uma canção, eu vou orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te pedir perdão. Reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas deficiências, reconhecer a maldade, a sujeira que está dentro de nós. Nós queremos reconhecer e confessar diante do Senhor todas as vezes que nós nos contaminamos com o sistema desse mundo, Senhor. Nos perdoa quando pecamos com os olhos, quando pecamos com a mente, quando pecamos com as mãos, quando pecamos com os nossos ouvidos, quando prestamos os nossos ouvidos para ouvir fofoca, para falar mal de autoridades que estão sobre a nossa vida, quando emprestamos os nossos ouvidos a isso, estamos pecando. São comichões que vêm nos nossos ouvidos e descem para o nosso coração e nos contaminam, Senhor. Nos perdoa toda palavra que saiu da nossa boca de maldição, palavras de morte, palavras que não edificaram, palavras, ó Pai, que jogaram a pessoa para baixo, palavras que amaldiçoou uma pessoa ou uma situação. Nos perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, nesta manhã, nos limpar de toda a contaminação deste mundo. Perdoa todas as vezes que estamos nas obras da carne. Perdoa, Senhor, se o fruto do Teu Espírito não está aflorando na nossa vida. Nós reconhecemos nesta manhã que precisamos, ó Senhor, do fruto do Teu Espírito Santo, Pai, aflorando em nome do Senhor Jesus. Por isso, assim como Davi, nós fazemos esta oração, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa porque pecamos contra Ti.
Pecamos contra a tua santidade. Perdoa, Pai, porque fizemos o que é mal aos seus olhos. Ninguém viu, mas eu sei que o Senhor viu. E eu te peço perdão em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, nós confessamos nesta manhã todo o pecado e pedimos uma purificação, uma limpeza no nosso coração. Coloque em nós um coração puro, quebrantado, disposto a te obedecer, um espírito reto e inabalável, e não nos tire da tua presença e não retires de nós o teu Espírito Santo, Senhor. É no nome de Jesus que nós estamos orando. Nos renova nesta manhã. Renova. A nossa oração nesta manhã é: renova-nos, purifica-nos,